Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dados Ocultos. O meu nome é Vitor Bornel e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre Cult. Recentemente a editora Burô anunciou que ainda esse mês vai lançar o financiamento coletivo da 4ª edição desse premiado RPG sueco. E você já ouviu falar em Cult? Pois é, apesar de não ser um RPG muito conhecido aqui no Brasil, Cult, a primeira edição de Cult tem mais ou menos 30 anos, ela é de 91, se eu não me engano, tem quase 30 anos. Ou seja, é um RPG com bastante história, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em Cult foi na década de 90. Eu tava maravilhado em descobrir os RPGs com temas mais adultos. Vampiro à Máscara foi o primeiro, World of Darkness em geral, e eu descobri que existiam outros além do vampiro, né? Call of Cthulhu e Cult foram os dois que na época mais encheram meus olhos. Só que eram os anos 90 e praticamente impossível você conseguir um livro desses com facilidade aqui no Brasil. Não tinha como comprar um PDF lá fora, como é hoje em dia, você pode entrar no site da editora e comprar um PDF lá fora, praticamente não existia livro de RPG em PDF assim. Então ficou só na vontade, né? Só no desejo. E o que ainda mais alimentou essa minha expectativa foi que me apresentaram Cult na época como esse jogo é um World of Darkness para adultos, cara. Eu falei, caraca, que temas podem ser ainda mais adultos do que os trabalhados no World of Darkness, na linha Storyteller. E aí eu fui pesquisar sobre Cult mais tarde, né? E aí eu descobri que muito dessa mítica em torno do sistema, né? Em torno desse RPG, vem de uns episódios que aconteceram na Suécia, que é o país de origem, né? De onde ele foi lançado, bem parecidos com o que aconteceu aqui por volta dos anos 2000, em Ouro Preto, né? Pra quem é RPGista da antiga lembra que teve um crime cometido em Ouro Preto, um assassinato, e que não teve nenhuma relação com RPG, mas encontraram livros de vampiro e etc. na casa dos caras e do cara, né? E isso rendeu uma confusão danada, né? Teve gente que o vampiro chegou a ser proibido em alguns lugares, foi uma confusão só. E com Cult foi parecido, foi em 96, se não me engano, na Suécia. Também aconteceu um episódio assim, acharam o livro se não me engano, da primeira edição de Cult ainda na casa do rapaz, e isso, né, deu uma polêmica danada, depois de outros associaram com outra pessoa que tinha se suicidado, enfim. Assim como no Brasil, uma pessoa desequilibrada cometeu um crime e pessoas desinformadas, né, associaram o nosso hobby a uma coisa que não tinha nada a ver. Mas isso funcionou como uma puta publicidade pro jogo. De uma certa forma. Uma publicidade... Por quê? Muita gente ficou curiosa. Caraca, que jogo é esse? Que tem tantos temas pesados, que o parlamento sueco tentou proibir verba para jogos de RPG. Olha só, né? Outro nível de civilização. Parlamento dando verba para jogos de RPG, né? Que sonho, né? Mas enfim... Que jogo é esse que o parlamento sueco queria proibir verba? Né? E isso alimentou a curiosidade de muita gente, motivou mais foram mais duas edições além da primeira. Bem ruins, diga-se de passagem. Eu pude dar uma olhada nelas também e, assim, a primeira é a melhor de todas até agora, né? Até o presente momento. Porque a 4ª edição, ela é excepcional. Eu acho que é unânime, mesmo entre os puristas, a galera que curtia a primeira edição de Cult, que a 4ª chegou num outro patamar desse RPG, né? Mas do que trata Cult, né? Qual o tema desse RPG? Eu vou tentar falar um pouquinho aqui pra vocês, embora isso renda vários outros vídeos. Cult, até a edição anterior, o tema de Cult, né? O subtítulo era A Realidade Não Existe, né? A realidade é uma mentira, alguma coisa assim. Nessa nova edição isso mudou pra Divindade Perdida, Cult Divinity Lost. Mas essa máxima, a realidade não existe, ainda é o guia de Cult. Basicamente, Cult parte no universo de Cult, uma divindade chamada Demiurgo ficou com inveja de todas as outras divindades do cosmos
e resolveu que ela queria ser a única divindade onipotente, né? E para isso ela aprisionou todas as outras divindades em uma ilusão. Quem são essas outras divindades? Somos nós, os seres humanos, entre outros, mas os seres humanos são as mais relevantes nessa história, né? Ele aprisionou os seres humanos de uma grande ilusão, que precisa de uma grande maquinário, uma grande estrutura para estar sempre funcionando, e manteve os seus lacaios tomando conta dessa prisão, né? Que é o Elysium, que é onde nós, seres humanos, estamos presos, adormecidos, né? Tudo que nós vemos é um grande sonho. Soa familiar para você? Pois é, só que Cult foi lançado bem antes de Matrix, né? Então é bem mais original do que parece a ideia de Cult. Por que Cult, então, é um tema tão pesado? O que isso tem de pesado nessa história, né? Por que trata de temas adultos? Porque as formas de você burlar essa ilusão, as formas de você começar a quebrar essa ilusão, de rasgar o véu, como eles chamam, muitas vezes envolvem atos de violência ou choque, né? A loucura, a verdade está muito próxima da loucura. Então uma pessoa iluminada e bondosa pode atingir um grau de consciência que ela enxerga através do véu, mas um louco psicopata também. Ou seja, todas essas coisas startam, né, esse grau de consciência no Cult. Então o jogo naturalmente trata de temas pesados, né? E isso é um jogo extremamente maduro, com temas muito interessantes de se explorar. O livro, a quarta edição, trata isso com muita maturidade. Isso é uma coisa muito legal na quarta edição, né? Que ela tem um capítulo inteiro dedicado a narrativas, e esse capítulo dedica um grande pedaço a como você manter o clima na sua mesa, mas também como você abordar os temas de Cult, a temática de Cult numa mesa, respeitando os outros jogadores e, né, tirando o melhor dessa ambientação. E uma das coisas mais legais nessa quarta edição de Cult é que ele é um jogo powered by the Apocalypse. Ou seja, ele usa o mesmo sistema de RPGs como The Veil, Monstro da Semana, né, que é a Apocalypse Engine. Ou seja, um sistema revolucionário, na minha opinião, que ele é todo baseado em o que a gente chama de movimentos, né? Sempre que você o jogador faz um movimento, ele rola um dado, e o resultado desse dado vai apontar a margem de sucesso. Tá, mas pô, isso parece todos os outros RPGs do universo. Parece, mas não é. Porque o grande legal é que, assim, vamos supor, a variação de Cult usa 2 dados de 10 faces. Você rola seus dados de 10 faces, se você tirar 15 ou mais no seu dado, você tem um sucesso completo. Se você tirar entre 10 e 14, você tem um sucesso parcial, ou seja, um sucesso com complicações. Se você tirar menos que 9, é um fracasso. Só que isso não necessariamente quer dizer que você não consegue alcançar nada daquele objetivo. Por quê? Essa mesma lógica de movimento é usada para tudo em Cult. Seja para entrar num combate, para tentar influenciar alguém, para tentar seduzir alguém, para tentar criar uma invenção, ou seja, em várias situações. Então, naquelas situações em que não é muito lógico que você fale com 9, que nada aconteça, né? Por exemplo, você está rolando para uma condução, para conduzir, para seguir alguém numa cidade, né? Às vezes não é muito lógico, não é muito conveniente para a história que você simplesmente perca o cara de vista. Pode não fazer sentido em alguns contextos. Então o 9, naquela circunstância ali, pode significar que você conseguiu ir até o final, mas você teve uma grande complicação. Você foi descoberto e o seu carro quebrou em algum lugar muito perigoso, enfim. Isso não... A própria mecânica do sistema, ela tem grandes ganchos narrativos. Isso é muito legal. Esse é um tema que rende muito mais. Eu quero voltar aqui e falar mais pra vocês de como é jogar Cult com essas novas mecânicas, né? Essas mecânicas mais modernas. E, assim, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse jogo, que eu acho maravilhoso. Pra mim é um dos meus RPGs favoritos. Fica uma grande expectativa por esse lançamento aí da Buró, não só do Cult, mas dos suplementos, que eu sei que vão vir também, eu tô nessa expectativa. E é isso, pessoal.
Vão ter mais vídeos sobre Cult, eu quero falar mais sobre o sistema, quero falar mais sobre algumas influências do jogo e algumas dicas para algumas mecânicas próprias que tem no livro básico, e a gente vai falando sobre isso ao longo desse mês e do financiamento da Buró. Beleza? Abraço, se vocês gostaram, curte, compartilha e fale um pouquinho quem já conhece Cult, quem ainda quer conhecer, deixa aí nos comentários. Valeu, abraço!